Isso está sendo denunciado, e por isso eu volto a bater na tecla. É importante o trabalho da oposição de denunciar o que acontece aqui. E as potências estrangeiras que têm, a gente tem que jogar, e é um jogo. A gente não está, é importante dizer isso, a gente não está louvando, idolatrando, divinizando. Eu não estou. Nenhum liberal que se preze deveria fazer isso. Qualquer político. Não estou aqui para puxar o saco no popular do Bolsonaro, do Trump, do Lula, de quem quer que seja. Mas eles são ferramentas. As ferramentas que politicamente, ou seja, de acordo com a organização da sociedade em que se vive, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, são as ferramentas que politicamente se tornam viáveis e possíveis para levar adiante o que nós queiramos fazer, as agendas que nós queremos fazer. Se a oposição encontra suporte político viável nos Estados Unidos para cobrar o autoritarismo brasileiro, que reverta o Brasil a uma condição democrática efetiva, ou seja, reverta o autoritarismo judicial, a oposição tem legitimamente à sua disposição esse instrumento para utilizar. E, repito, a esquerda, o governo Lula, o Barroso, o STF, eles não têm moral nenhuma para reclamar disso, porque também fizeram apelos aos Estados Unidos no governo Joe Biden. A gente já falou sobre isso aqui. Então, a hipocrisia vir com esse papinho, nacionalismo, soberania, que o Brasil é dos brasileiros e só os brasileiros é que cuidam das questões daqui. Se na semana anterior você queria chamar, ontem você queria chamar especialista da China para ensinar brasileiro a censurar. Não vem com essa. Não vem com essa. É palhaçada esse discurso. É ridículo que esse discurso cole para alguém minimamente informado, minimamente ciente do que está acontecendo no Brasil e no mundo. É ridículo. Não tem nacionalismo, coisa nenhuma. Então, usar esse instrumento de conscientizar potências estrangeiras sobre o que acontece no Brasil é legítimo. Isso não é uma agressão à nacionalidade brasileira. Muito pelo contrário, faz parte do esforço que nós estamos fazendo para libertar o Brasil da situação em que ele se encontra. E isso eu acho que a oposição brasileira deve continuar fazendo. Não vejo o Japão se envolvendo nisso. Mas, além do Donald Trump, além dos Estados Unidos, além da base parlamentar republicana, do Partido Republicano, que vem fazendo coro aos reclames que a oposição vem fazendo lá, em Washington, a gente já teve também nos últimos dias, não é por causa do Moraes, não é por causa do STF, mas é por causa da posição que o Brasil vem exercendo internacionalmente, que para mim é o principal motivo dessas ações. Os dois principais motivos políticos do Trump para essa sanção que ele impôs. Primeiro, o desafio que o Brasil vem fazendo à política dele, Trump, a política dos Estados Unidos, e vem fazendo ao Ocidente, por extensão. E segundo, o fato de que a censura, se fosse a censura pura e simplesmente, confesso que não sei se o Trump faria alguma coisa. Não sei. Mas a censura que ele vem implementando prejudica as big techs, prejudica as companhias digitais de plataforma social, de mídias sociais. O que afeta interesses norte-americanos. As decisões do Moraes afetam cidadãos residindo legalmente nos Estados Unidos. Então, essas são as principais razões para ele reagir, na minha opinião, que são razões políticas, que são razões que dizem respeito à agenda política do Trump, e não comerciais. Mas a gente já teve também a OTAN, portanto, não é apenas o Trump, a OTAN, ameaçando o Brasil de sanções nos últimos dias, pelas relações do Brasil com a Rússia. Brasil, Índia e não sei se foi a China, enfim, não me lembro qual foi o terceiro país. Mas eles ameaçaram 3 países de sanções por estarem alimentando economicamente a Rússia, no momento em que a Rússia sofre cercos, nos últimos anos econômicos, dos países ocidentais, pela sua agressão facínora à Ucrânia. Né? Então, existe uma reação internacional ao que o Brasil está fazendo, o Brasil como um todo, não apenas o Moraes isoladamente. Eu não vejo o Japão sancionando o Brasil por causa da censura do Moraes. Mas o Trump tem motivos mais próximos, estratégicos, para fazer isso. E ele já está fazendo, já está sancionando. O que a gente espera, repito, é que a oposição continue pressionando, dialogando
com as forças norte-americanas para que haja sanções individuais, que é o que a gente quer ver acontecendo contra os togados, contra o procurador da República, contra, enfim, as figuras que são responsáveis por esses processos, investigações, censuras, decisões ilegais. Eu queria chamar a atenção aqui para um fato que aconteceu literalmente essa semana, logo depois, 2 dias depois da tarifação do Trump. Camila, se você me permitir falar Claro. na sequência. O Moraes é um homem mau. Eu não tenho outra palavra para utilizar para me referir a ele. É um homem mau. Ele é um homem cruel. O economista e comentarista político Rodrigo Constantino, que a gente já recomendou aqui um livro de autoria dele na semana passada, no programa passado. O Rodrigo Constantino reside nos Estados Unidos, legalmente. Ele faz as suas manifestações hoje de lá, mora lá. E uma conta inativa desde dezembro de 2023, na Rumble, plataforma censurada no Brasil pelo Alexandre de Moraes, pelo STF. Ele teve uma conta inativa desde dezembro de 23, acionada, processada pelo Moraes, logo depois da tarifação do Trump, dizendo claramente, para quem quisesse ouvir, que não seria tolerada a intromissão das decisões brasileiras nos interesses norte-americanos, ferindo os interesses de companhias e cidadãos norte-americanos, que isso tem que acabar. 2 dias depois, o Moraes moveu uma ação contra uma conta inativa que tinha, segundo o advogado da Rumble disse em entrevista à CNN, vídeos musicais, comentários políticos, que são protegidos pelo princípio da liberdade de expressão. É assim que a civilização norte-americana entende, né? Talvez a civilização alexandrina não entenda. Mas a civilização norte-americana entende dessa forma. E essa conta inativa foi processada sob pena de multa para a Rumble, mantendo a conta ali, no exterior, porque aqui no Brasil já não é mais acessível, e exigindo a entrega de dados, os conteúdos e os dados do usuário, os dados do Constantino para ele. E o Constantino foi obrigado a ficar sabendo dessa estrovenga, dessa investida do Moraes, que claramente é um protesto do Moraes, muito indignado com a carta e o tarifaço do Trump, para mostrar que ele continua podendo. Né? Foi um protesto do Trump. O Constantino ficou sabendo disso pela televisão do hospital. Ele continua internado, está se recuperando de um transplante de medula, porque está enfrentando e, se Deus quiser, vencendo um câncer. Alexandre de Moraes realmente não vale nada. É só isso que eu queria dizer.